Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né, na estreia aí do Mundial de Clubes, né, 2-0. A mídia de todo o Brasil destacando, né, esse jogo do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo do início ao fim, controlou as ações, não deu oportunidade para os adversários. E sem sombra de dúvida é assunto, né, em toda a mídia brasileira, fazendo vários elogios. Elogios a Jorginho, que jogou muita bola, pessoal. Não sentiu o peso da camisa. Claro, a gente sabia que ele não ia sentir. Até porque é um jogador experiente, passagem toda pela Europa, sem sombra de dúvida. É um jogador que chega, pega a camisa, joga e não senta a responsabilidade. E foi importante o segundo gol, né? A mídia destacando isso também. E agora a expectativa é para o jogo do Chelsea, né? Muitos colocando o Flamengo aí páreo a páreo com o Chelsea. Eu também concordo. Não vi nada demais neste Chelsea. Acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo e conquistar a primeira colocação do grupo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ESPN Brasil, o link na descrição, no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Especialidade, eu tentar pegar uma bola dessa. Não me peça imagens, tá? Eu fiz, mas não. Mas eu gostei muito do jeito que o Flamengo dosou o jogo ontem. É claro que teve aquele risco, principalmente no lance do Rossi. Mas até para isso conta com um goleiro ali que está lá para isso, para salvar a bola do jogo. Acho que o rubro-negro se sentiu confiante, talvez até confiante demais aquele que assistiu o jogo do Chelsea. Não será o mesmo Chelsea, né? O Chelsea não vai tirar o pé, não vai dosar como dosou contra o Los Angeles. Vai jogar muito mais atento contra o Flamengo. Professor, eu gosto de pedir notas. Você é professor, além da sua atuação na universidade, nas escolas, etc., na sua vida, você está habituado desde a época da revista Placar e hoje aqui no ESPN Bola de Prata você dá muitas notas. Nota para Jorginho, professor, que estreou ontem, por favor. É época de notas. Fim de agora, semestre, né? Época de notas. E época de chorar nota também, às vezes, né? De muita gente aquela chorada. Notas e faltas. Mas como o Jorginho não faltou, Jorginho, ontem, com a nota de ontem, ele estaria na média, acima da média, ficaria de recuperação? Acima da média. Eu acho que até pela não expectativa para alguém que está estreando, ele causou uma ótima impressão. Eu daria um 8,5 para ele. Olha, 8,5, tá bonzinho, né? Tô. Nessa época eu tô bonzinho. Que é a época que... Acho que é uma boa nota. Benevolente, benevolente. Esse meio por conta da surpresa... Não, da surpresa de como ele entra. E a fluência, né, que ele teve no jogo. Pareceu bem à vontade jogando ali no meio campo do Flamengo. Também gostei. Em casa, né? Tanto que o momento em que o Jorginho sai, aos 30 do segundo tempo, ele tinha 104 toques na bola, a mesma marca do Léo Pereira. Foi o jogador que mais tocou na bola do Flamengo. Depois ele é superado, né? Porque ele não jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele sentiu muita vontade. A capacidade dele de ter muita visão, acho que isso fica muito nítido, né? Antes de receber a bola, ele já tá olhando, percebe o movimento do Luiz Araújo. E às vezes, assim, é um domínio rápido, um toque, às vezes ele nem precisa dominar. Então, acho que isso ele agrega demais, assim, a fluência que ele dá permite que a dinâmica funcione e esteve muito à vontade. Eu também acho que um dos pontos positivos do Flamengo foi a estreia do Jorginho. Mas quantos passes você falou? 104 toques na bola. Desses... 4 ações com bola. Ele foi o líder enquanto esteve em campo. Isso, empatado com o Léo Pereira. Pouquíssimos errados. Sim. Como mostra a tela que vai aparecer Maravilha. agora para ajudar a sua análise do Eugênio, do professor. Olha, os vermelhos... Esse não é aquele jogo de varetinha, de... Como é que é o nome daquele jogo? Pega vareta. Pega vareta, lembra? Parece, mas não é. As vermelhas são os erros. Então, tá visível ali que ele acertou quase tudo, não errou quase nada nesses 104 aí, hein, André? Exato. 92% de acerto. Foram, acho que se eu não me engano, 99 passes, se eu não me engano, ele acertou 92. Acho que ele errou 7, se eu não estou equivocado. Acho que teve o controle da posse de bola, né? O professor e o Eugênio já trouxeram isso. Acho que os primeiros 30 minutos de jogo foram muito bons, de domínio total, de posse de bola, de criar oportunidades. Depois baixa um pouquinho o ritmo. Faltou, ou que você acha que o Flamengo poderia ter feito melhor? Eu acho que poderia ser mais incisivo em alguns momentos. Eu senti muito falta de participação do Pedro. Acho que ele ficou um pouco, em alguns momentos, desconectado. Até teve 3 finalizações, mas não participou tanto. E no segundo tempo, a equipe do Esperance soube explorar muito bem as costas do Varela. O Varela que subiu até mais do que se imaginava, assim, teve muita liberdade para atacar os dois laterais, né? O Ayrton Lucas também ofensivamente participando muito das jogadas de ataque.
ataque, e aí o Belaïli ele não estava voltando tanto no segundo tempo para recompor, e foi ali onde ele criou as melhores oportunidades do Esperance. O segundo gol do Flamengo acho que resolve a partida. Acho que era o momento em que ele mais corria risco, e aí sai o segundo gol. Um momento perigoso ali, né? Assim, eu acho que até o Chelsea tomou mais susto que o Flamengo. Só que o Flamengo, não é que ele, assim, não vou falar susto, mas assim, em algum momento o jogo, olha, começou a... Um momento de instabilidade. Você fica meio ressabiado, mas não que o Flamengo deixou de controlar a partida. Acho que o 2-0 ele reflete bem o domínio do Flamengo de uma forma geral, mas pensando pela diferença técnica, acho que talvez o Flamengo pudesse ser mais incisivo, mais efetivo também, por isso que eu esperava mais. Acho que a estreia é positiva, tem todo o peso de estreia, até porque recentemente o Flamengo caiu em semifinal, né, de Mundial com o Al Hilal, então acho que você já... Foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal, o professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo, e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece, um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. Do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A atuada deles é a mesma. Se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo. Ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte... Controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano
na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola. Não é fácil, não. Ah, mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que a gente, acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. Só vale lembrar que Arrascaeta está com uma posição nova com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz colocou ele mais próximo da área, né? Ficou mais próximo da área, ficou mais próximo do gol. E ele tá mostrando aí ser artilheiro, ter o faro de gol. Se colocar bem, né? Eu acho que também se colocar bem faz parte, né? Então ele tá fazendo essa função muito bem. No tempo do Flamengo que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou. Sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol numa belíssima jogada, um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade e precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E a velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com os é o gol que resolveu o jogo. O cara matou o jogo ali. Ali matou o jogo, exato. E ali um cara a bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um volante. É um ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar: 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. No geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar, por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Já. Viu que dá para ganhar do LAFC. Então o Flamengo vai passar de fase, provavelmente, é quase certo. E aí tentar conseguir o primeiro lugar. É claro que o buraco é mais embaixo, é uma outra circunstância. Daqui a pouco a gente pode falar sobre o jogo do Chelsea. Mas tem que pensar nisso, tem que sonhar com isso. É importante o primeiro lugar para fugir do Bayern, não é isso? Porque aí, ontem nós tivemos uma amostra de Boca e Benfica, apesar do equilíbrio entre eles, um jogo mais acessível ao Flamengo do que o Bayern, né? Você já vem de uma chave com o Chelsea, aí cai com o Bayern. Não é fácil, né? O então, Bayern ser primeiro seria muito interessante. Estreou com 10-0 sobre o Auckland, né? Olha, temos a participação da galera na hashtag F360BR. Antes da gente falar um pouco mais, já começar a projetar o Flamengo e Chelsea. Tadeu, muito bom dia, amigo Tadeu. Tá contente hoje o Tadeu, hein? Olha a camisa lá. Jorginho nos mostrou porque o Flamengo contratou. É um belo volante, com ótimos passes e
O Flamengo ao todo jogou bem, só acho que o Gerson não está na mesma rotação que o resto do time. Em geral, foi uma boa estreia. Valeu, Tadeu. Queria mais que um belo volante, ele está mais para todo campista. Todo campista. Boa, professor. Geraldo, bom dia. Flamengo é o melhor brasileiro no Mundial. Líder no Brasileirão e líder em seu grupo no Mundial. É isso, não fez uma campanha tão boa na fase de grupos na Libertadores, mas passou, tá nas oitavas, e a partir das oitavas começa tudo de novo, né? Maurício. Essa troca ali no ataque, mas é um jogador que se movimenta mais, dá mais opções para o time. Não sei se ele vai ser titular contra o Flamengo, saiu do banco ontem. O Enzo também saiu do banco, até porque vinha de seleção argentina, mas esse com certeza será titular contra o Flamengo. O Enzo Fernandes que faz o segundo gol passa pelos dois, né? Cruzamento de um para a finalização do outro. Dois jogadores que saíram do banco. Mas talvez o Chelsea já entre com uma intensidade maior contra o Flamengo, entendendo que é um adversário mais difícil. Eles sabem que é um adversário mais difícil do que o LAFC. Talvez já entre com um ritmo, com uma intensidade diferente. É um grande jogo. O Chelsea é muito bom time. Não é o PSG, que é o melhor time, para mim, hoje do mundo. E eu acho que o Flamengo pode sonhar com tentar alguma coisa. Por que não? Não é garantia de nada. Acho que o Chelsea vai jogar mais contra o Flamengo do que jogou contra o LAFC, mas a gente precisa ver no jogo se o Chelsea conseguirá alcançar um nível mais próximo do que ele mostra na Premier League, entendendo que é uma outra circunstância, é um outro país, é um outro gramado, é um outro clima, é um outro momento de temporada. Então, tudo isso interfere no desempenho do time. O Chelsea, de fato, não é o PSG, não é o Real Madrid, não é o Bayern, mas ele também não é o Porto, não é o Benfica. Eu acho que é um time que oscilou na última temporada, é verdade, arrancou muito bem com o Maresca, que iniciou o seu trabalho na última campanha, ele só está 1 ano no cargo, teve uma queda, que eu acho que era até natural pela presença, é um time extremamente jovem, foi muito jovem ao longo de toda a temporada, e era natural essa oscilação, mas ele termina bem a temporada. Então a gente fala, o Chelsea foi regular, é uma verdade em relação à temporada, de uma forma geral, mas é um time que foi se encontrando com uma base ali do meio de campo, quando precisou o Lavia voltando, sendo uma peça importante, até o Moisés Caicedo sendo deslocado para a lateral, ou com o Caicedo e o Enzo fazendo a dupla, nem dupla de volantes, né? Porque o Enzo tem jogado mais à frente, mais próximo do Cole Palmer. Inclusive o Enzo Maresca falou muito ao longo da temporada que ele tinha pedido muito para o Enzo fazer esse movimento, ele aparecer na área para definir, como foi o gol dele contra o LAFC. É um time que acho que foi encontrando a base titular ao longo da temporada, tanto que, mesmo com uma disputa acirrada por Champions League, ele conseguiu essa classificação. Então, é um Chelsea, para mim, que claramente é favorito contra o Flamengo, isso para mim é nítido, mas é um Flamengo que, para mim, tem condições de competir. Assim, seria uma surpresa vencer. O que teria, você consegue imaginar ou me dizer o que o Flamengo teria que, não sei se mudar é a palavra certa, o verbo certo, mas fazer a mais para ter um jogo equilibrado e tentar vencer o Chelsea? Eu acho que fazer de diferente do que ele faz normalmente, mais intenso? Eu acho que se adaptar ao adversário pela qualidade, até porque o Chelsea, com o Maresca é um cara que foi auxiliar do Guardiola, bebeu ali da fonte, tem muita, ainda com as suas diferenças, mas tem muito do jogo. É um time que procura ter muita posse de bola, também marca muito alto. Então, acho que talvez o Flamengo não vai ser o protagonista como ele está acostumado, mesmo quando ele não joga bem ou não vence, o Flamengo sempre tende a ser o protagonista, tanto na questão na posse de bola, na marcação alta. Eu acho que ele não vai ser o protagonista no jogo contra o Chelsea. O que ele pode explorar, e acho que ele tem condições... Estou pensando, o Felipe Luiz tem que pensar uma estratégia diferente, um jogo, uma maneira de jogar diferente. Não necessariamente... Pelo adversário, ou não? Eu acho que sim, assim, talvez da forma como vai ser o jogo, mas não necessariamente mudando taticamente, da forma como joga, a formação tática. Na questão de escalação, eu imagino que seja um jogo muito mais interessante para você ir com o Bruno Henrique do que com o Pedro, que acho que você vai ter mais espaço para atacar nas costas. Exato. Transição. E até porque o Chelsea, uma das dificuldades, com o Maresca, ele tem a saída, joga muitas vezes no 3-2-5 quando tem a bola, né? Um dos laterais faz a linha com os dois zagueiros, o outro volante o outro lateral vai como volante. Às vezes, quando perde a bola, até a recomposição dessa lateral você consegue incomodar. Se você pegar a final da Conference, é que jogou o Malo Gusto, que é o reserva, né? O Reece James é o lateral titular, ou às vezes quando ele joga com o Moisés Caicedo. O Malo Gusto é um lateral que é o reserva, mas tinha muita dificuldade defensiva.
o Betis, ali com o Exausuli, aproveitou muito quando recuperava a bola nas costas do Malo Gusto, que às vezes errava na saída de bola. Então, as costas da defesa pelo lateral era onde o Chelsea era um pouco mais vulnerável. Então, acho que pode ser um espaço que o Flamengo pode aproveitar. Talvez você tenha um jogador que nem o Bruno Henrique para atacar mais espaço, aproveitar, até porque o Chelsea joga com linha mais alta, pode ser o caminho. Mas eu imagino... Pessoal, a mídia discutindo a vitória do Mengão, né? Uma boa vitória, 2-0, né? Onde os brasileiros todos passaram sufoco, o Palmeiras não venceu, o Botafogo passou sufoco, o Flamengo foi lá e aplicou 2-0, dominou o jogo do início ao fim, né? O Eugênio foi perfeito aí na sua análise, né? Representando bem. O Flamengo jogou aquilo que o torcedor espera. Claro, contra o Chelsea, pessoal, vai ser totalmente diferente, né? Contra o Chelsea é uma equipe mais qualificada? É uma equipe que joga bem? Mas joga e deixa jogar, né? Os caras vão ter que jogar e vai ter que deixar o Flamengo jogar, né? Então isso aí é bom porque o Flamengo sabe jogar esse tipo de jogo, né? E eu já sei aqui qual vai ser a escalação do Felipe Luiz, né? Pedro sai e entra Bruno Henrique, né? E eu acho, pessoal... eu sei que muitos cobravam aqui a entrada de Pedro. E Pedro tinha que ser titular, merecia ser titular. E vamos ser bem realistas, pessoal. Vamos ser bem realistas. Agora ficou bem nítido, porque é que Pedro não tá jogando de titular, né? Nesse esquema de Felipe Luiz aí, dificilmente, a não ser que ele pegue um adversário ali muito retrancado, né? Muito retrancado mesmo, né? Mas mesmo assim ele tá fora de ritmo. Menos participativo na jogada, e quando a bola tá chegando para ele não tá sabendo o que fazer, né? Eu acho que isso aí é temporário, claro, sem sombra de dúvida. Ele é um grande jogador, é um jogador que a expectativa é muito alta, é um jogador que muitos dizem que vai defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Mas nesse momento a gente tem que ser realista, principalmente contra o Chelsea. Eu acho que tem que ter os caras rápidos ali na frente para fazer o contra-ataque, né? Então, Bruno Henrique ou Gonzalo Plata, né? Que entrou bem, Gonzalo Plata, né? Bruno Henrique, eu vou ser sincero. Eu não tenho muita fé nele, não, sabe? Principalmente depois dessas coisas que vieram acontecer com ele, né? Parece que mexeu com a cabeça do jogador. Mas tudo pode esperar, né? Quem sabe ele não entra e não decida contra o Chelsea, né? Seria mil maravilhas, né? E a mídia também falando aí sobre Jorginho, pessoal. Quando o Jorginho chegou aqui, quando o Flamengo contratou o Jorginho, os caras... Tem muita gente que dizia aí, não, final de carreira, vem só pra encerrar a carreira, pessoal. Não. Você viu o tapa que o Jorginho deu, né? Sem contar as participando do jogo, né? Ele distribui o jogo, marca, se coloca bem. Não é aquele cara pra dar combate, é o cara para de posicionamento. Ele se posiciona muito bem, né? Você viu no gol do Flamengo, no segundo gol, ele olhou, quando a bola chegou nele, ele já sabia o que ia fazer, deu um tapa. E Luiz Araújo fez um golaço, né? Por isso que eu digo, o cara que é europeu, o cara que, pra mim, 33 anos, ainda tem muita lenha pra queimar, no mínimo seus 38, 39 anos, ele vai jogar aí, alto nível. Porque o cara se cuida, o cara se trata, né? Aí a mídia aí fazendo vários elogios, né? E contra o Chelsea, eu acho que o Flamengo tem chance sim, por que não? Pelo menos o que a gente viu aí contra o Chelsea jogando, entrando em campo e vencendo 2-0 também. Mas eu não vejo nada demais, pessoal. Nada demais. Ok, eles pouparam alguns jogadores, mas entrou no segundo tempo, né? E outra coisa, ele sabe também que Flamengo é Flamengo, né? Ele não pode baixar a guarda ou então vir para cima a todo custo, né? Claro, eu acho que o Flamengo vai jogar um pouco diferente das suas características, isso aí é uma realidade. Não tem como sair de peito aberto para cima do Chelsea, né? O estilo de jogo do Flamengo é tentar sempre dominar o seu adversário. Não sei se isso vai acontecer. Se o Flamengo fizer isso, claro, o torcedor vai ficar animado, vai ficar feliz, né? Porque o Flamengo vai dominar um grande do europeu, né? O futebol europeu, né? Inclusive é um dos favoritos, né? Mas vamos ver o que é que acontece até lá, né? A gente espera que o Flamengo recupere os jogadores aí. O desgaste, né? Uma partida sempre tem um desgaste. Mas ficou uma boa impressão, né? Uma boa atuação do Flamengo, primeiro jogo. Uma boa atuação de Jorginho, inclusive salvo no segundo tempo, né? Com 30 minutos.
eu acho que o Flamengo está no caminho certo, né? Tirou o pé porque sabe que a competição requer isso, né? Não adianta você querer forçar. Tirou o pé na hora certa, mas uma bela atuação. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.